amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo mais uma gota da doutrina de Cristo. Hoje a palavra que eu vou ler encontra-se no livro de Ruth, que vem antes de 1 Samuel, 2 Samuel. Esse livro é incrível como sempre que a gente vai ler a Bíblia, algo nos chama a atenção, né? Eu já tinha lido esse texto antes, essa passagem antes, mas eu não tinha reparado no que eu reparei hoje. Esse livro ele inicia dizendo que foi no tempo em que os juízes julgavam, ou seja, antes de ter reis em Israel, antes dos reis começarem a governar o povo de Israel, quem julgava, quem falava, defendia o povo eram os juízes, né? Que eram levantados por Deus. Como eu já falei até em um vídeo anterior, o vídeo que eu falei de Gideão. Então, começa dizendo que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Era um tempo de crise, de dificuldade. E Noemi, seu esposo Elimeleque, e seus dois filhos, Malom e Quilion, saíram de Judá e foram para o país de Moabe. Estando ali naquele país, logo Elimeleque faleceu, né? E Noemi ficou com os dois filhos. E o texto fala que logo que o pai, Elimeleque, morreu, os filhos também casaram. Um casou com Orfa e outro com Ruth. E eles ficaram ali. Quando completaram 10 anos que eles estavam naquele país, os dois também morreram. E ficou as 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Noemi, ela ficou arrasada, né, por ter perdido o marido, 10 anos que estava ali naquele lugar, também os filhos dela morreram, os dois. Então, ela decidiu voltar para Judá. E ela disse para as duas noras, olha, vocês voltem para os pais de vocês, porque vocês agora são viúvas e vocês podem formar novas famílias. E Orfa disse, tudo bem, eu volto, foi para a casa dos pais dela. Mas Ruth disse, não, eu não vou deixar você. E é esse o texto que eu quero compartilhar com você hoje, que diz assim, no capítulo 1, que conta essa história que eu falei, no versículo 16, diz assim, porém Ruth respondeu, não insistas para que eu te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse texto diz muitas coisas para a gente. Primeiro, ela era uma mulher que via o testemunho da sua sogra, e via na sua sogra uma mulher de Deus. E por ela ver na sua sogra essa mulher de Deus, ela não quis deixar essa mulher sozinha, desamparada, porque se ela tivesse voltado para os pais dela, como Orfa fez, ela teria deixado Noemi abandonada, sem ninguém, porque ela já não tinha esposo e já não tinha filhos. Ela seria uma viúva desamparada. Então, eu acredito que Deus se agradou tanto dessa mulher, por ela ter pensado na sua sogra. Ela não pensou nela mesma, ela pensou na sua sogra. O que seria da sua sogra? E nós sabemos que Deus ele tem um cuidado muito grande com as viúvas, com os órfãos, porque são pessoas que ficam abandonadas, que não tem ninguém por elas. E nós vemos sempre na palavra de Deus o Senhor falando sobre isso. Cuide das viúvas. Na lei de Moisés tinha uma lei para cuidar das viúvas e dos órfãos. No Novo Testamento o Senhor Jesus falava sobre isso. Os apóstolos, nas suas cartas, sempre falavam isso às igrejas, né? Cuidem, em Atos dos Apóstolos ele falava para cuidar das viúvas, dos órfãos. Então, Deus ele tem um cuidado muito grande, porque Deus sabe que ela ficaria desamparada. Então, Ruth fez algo muito lindo aos olhos de Deus. Ruth pensou em Noemi. O que vai ser de Noemi? Eu não posso deixar Noemi sozinha, porque eu posso me casar de novo. Mas a pessoa que casar comigo vai também cuidar dela. Ela achou graça aos olhos do Senhor, porque Noemi era uma mulher de Deus. Porque se Noemi fosse uma mulher
que não servisse a Deus verdadeiramente, que fosse uma mulher que fosse relaxada com a obra do Senhor, que fosse uma mulher que não desse testemunho da sua fé em Deus, ela não teria feito essa declaração: o teu Deus será o meu Deus. Ela via em Noemi uma mulher de fé, uma mulher que servia a Deus, ao Deus de Israel. Por isso ela tomou essa decisão. E ela foi com Noemi para ajudar. E chegando lá, ela achou graça aos olhos do Senhor, começou logo a trabalhar. E ali no lugar onde ela começou a colher, o dono daquele campo era alguém que era da família de Elimeleque. Alguém que poderia remir a família de Elimeleque. Alguém que poderia tomar posse do que era de Elimeleque, inclusive sua família, para trazer descendência à família. E eu acredito que o que ela fez foi tão lindo aos olhos de Deus, que Deus fez com que essa mulher, Ruth, fosse colocada na genealogia, na descendência. Geralmente nós não vemos nas descendências do povo judeu mulheres, a maioria das vezes é nome de homens. Mas algumas mulheres Deus achou necessário colocar, porque foram mulheres de honra, mulheres de fé. Ruth não só estava na genealogia de um povo, como ela estava na genealogia do segundo rei de Israel e, por consequência, também na genealogia do Senhor Jesus Cristo, porque ela foi avó de Davi, ela foi mãe de Obed, e Obed foi o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi. Nós sabemos que Jesus Cristo veio da descendência de Davi, como Deus tinha prometido a Davi, que o reino dele seria perpétuo, falando de Jesus Cristo, porque o reinado de Jesus Cristo é eterno. É isso que o Senhor quer das nossas vidas, sabe? Que nós sejamos pessoas agradecidas, que nós sejamos pessoas que não pensem somente em nós, mas que pensem na nossa família, que haja pelos outros, em amor ao próximo. Essa mulher, ela demonstrou um amor maravilhoso, porque simplesmente Noemi não era da sua linhagem. Noemi, ela pertencia a outro povo, a outro país. Nós sabemos que Moabe, como diz bem que no início, era outro país. Ruth era moabita. Isso para nós hoje não é tão complicado, não é tão difícil, porque nós vemos que as mulheres hoje estão fazendo muito. Mas nesse tempo aqui, a mulher não tinha direito. A mulher, se ela não tivesse um homem para ser por ela não era bem vista pela sociedade. Ela era rejeitada, principalmente se ela fosse viúva. Não tinha ninguém por ela. E Ruth pensou nisso. Ruth não ficou pensando: eu vou viver aqui no meu país tranquilo, eu posso me casar de novo e seja o que Deus quiser da vida de Noemi. Não, ela disse: eu não posso fazer isso. Eu não vou te abandonar. Louvado seja Deus por isso. E Deus a recompensou por essa atitude tão linda. Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você hoje. Espero que você seja edificado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre você e te dê a paz. Em nome de Jesus.